graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estamos aqui, para mais uma noite na presença do Senhor, mais uma quinta-feira, né, para falar desse Jesus maravilhoso, para dizer que há sempre uma esperança, né? Não importa a situação em que possamos estar passando, mas Deus está sempre pronto a estender as suas mãos para nos ajudar e nos dar consolo, né, em tudo aquilo que nós possamos estar passando numa situação difícil. Ele quer que a gente possa estar buscando a presença do Senhor para que nós podamos encontrar o verdadeiro Pai da gente. Às vezes a gente fica assim, puxa, tanta gente procurando o Pai, né? E também eu acho uma coisa correta, você que talvez não tenha conhecimento de quem foi seu pai. Existem muitas pessoas que crescem com as suas avós ou com a sua mãe, mas mesmo o seu pai não é desconhecido, mas é bom conhecer seu pai. Mas o verdadeiro Pai é aquele que nunca te abandona, né? Esse é o verdadeiro Pai. O sinônimo de pátria, né, é aquele que cuida. E por isso eu estou falando da esperança, porque aquele que soprou o espírito de vida sobre você, esse nunca te abandona. Por quê? Porque esse espírito que ele soprou em você é dele, não é do teu pai carnal. O teu pai carnal, ele é genético, ele pode sair de perto de você. Mas o espiritual, por isso que Deus fala em João capítulo 4, versículo 21 a 24, ele busca adoradores em espírito. Porque aqueles que o buscam em espírito reconhecem a Deus como Pai, que é o Deus dos espíritos. É esse que ele é o Deus de todos nós, ele é o Pai de todos nós. Por isso que Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ensinando um relacionamento novo, não de um Deus que fique no céu longe de você, né? Gosto muito daquele louvor que é inspirado por Deus, né? Que Deus não está longe, Deus é um Deus de perto, né? Ele é um Deus próximo a você e a mim. Mesmo que às vezes as situações parecem contrárias, difíceis, como eu às vezes sinto, como qualquer um, como o maior homem de Deus na terra sente. Às vezes ele parece que não, mas ele quer ver a sua reação, ele quer te ensinar. Como é que você ensina um filho, né? Quando é criança? Muitas vezes você tem que deixar a criança se desenvolver, porque ela desenvolve naturalmente, né? A criação, a formação dela. E quando ela faz algo que não está correto, o pai vai e corrige, não é isso? E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que o pai corrige ao filho que ama. Então ele vai sempre querer te corrigir se você está debaixo, se você se entrega o seu espírito, entrega a sua vida, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele vai fazer o restante, né? Por mais que você esteja em situações adversas, mesmo você não ouvindo a voz dele, mas ele não te abandonou, ele está contigo, ele quer. Uma coisa interessante que eu estava meditando, eu vou até ler um texto com vocês, é sobre Maria, mãe de Jesus. Eu coloquei algumas coisas que Maria, ela quando se tornou mãe de Jesus, né, que Deus escolheu ela para fecundar o Filho de Deus, ali Jesus, ela não tinha noção do que estava acontecendo a posteriori, né? Ela não tinha noção, porque Deus estava colocando no mundo o seu Filho e usou ela como um canal. Agora, ela não veio para ser filho de Maria. Jesus não veio para ser filho de Maria. Jesus veio por um propósito, totalmente, uma missão totalmente diferenciada.
nem a própria Maria conseguiria entender o propósito da qual foi chamado. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, mano. Isso é muito importante nós entendermos. Maria não entendia. Tanto não entendia que quando ele começou o ministério de Jesus, ela procurou Jesus diversas vezes. Eu quero ler alguns versículos aqui, por exemplo, Marcos, capítulo 3, 31 a 35, né? Eu vou ler aqui, Marcos 31 a 35, Marcos, vou abrir a Bíblia aqui, Marcos, capítulo 3, né? Princípio do ministério de Jesus, de 31 a 33, diz assim, ó: nisto chegaram a mãe e seus irmãos, no caso Maria e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamar Jesus. Muita gente estava assentada ao redor de Jesus e lhe disseram: Jesus, a tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs. Tem gente que pensa que Jesus não teve irmão carnal. Depois que Jesus nasceu, Maria fez tudo correto, casou com José e teve outros filhos, né? Maria teve outros filhos. Tanto que teve outros irmãos e irmãs, adelfos, irmãos de carne, né? Estão lá fora te procurando, ou seja, os irmãos, a mãe e os irmãos de Jesus estavam lá fora chamando Jesus, Jesus. E então Jesus respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Olha só a pergunta de Jesus. Parece até uma coisa meio esdrúxula, meio, quem é minha mãe e quem é meus irmãos? O que ele quer dizer com isso? Ele veio por um propósito. Ele não veio para ter irmão e ter mãe. Ele veio com o propósito de ser filho de Deus aqui na terra para cumprir uma missão e um propósito aqui, entendeu? Algo que faz diferença na sua vida e na minha vida. Ele tem algo diferente nisso. O maior projeto de Deus foi Jesus Cristo quando veio aqui a este mundo. Então, nós podemos observar aqui o seguinte: quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Como se fosse assim: eu não os reconheço como mãe nem como irmãos. Ai, que ingratidão de Jesus! Não é ingratidão. É a forma de a gente que busca Jesus entender o porquê ele veio aqui a esse mundo, para que ele veio aqui nesse mundo. E aí ele completa. E correndo o olhar, né, e olhando para os que estavam assentados ao seu redor, ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, todo o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Ou seja, aqueles que fizerem. Ele não veio aqui para ser filho de Maria, comer, formar família, como eu e você. Não, ele veio aqui para uma missão, né? Para cumprir um ministério. Aos 30 anos de idade começou o seu ministério e, logicamente, Maria não entendeu, né? Não só nesse versículo, amados, eu quero também ler outro versículo aqui, que também me chama muita atenção, que é Lucas capítulo 8, versículo 19 a 21. E eu quero levar uma coisa para você e para mim. Lucas 8, né, 19 a 21, diz o seguinte, Lucas 8, 19 a 21. Lucas 8, 19 a 21. Diz assim: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos. Ah, pastor, é o mesmo versículo, mas de forma um pouquinho diferente. Sua mãe e seus irmãos, e não podiam se aproximar por causa da concorrência do povo. Ou seja, aqui já cita que existia uma multidão ao lado de Jesus, né? E essa multidão que estava ao lado de Jesus, né, estava ali concorrendo e não estava dando para a família dele
sentar nas primeiras cadeiras, como é o teatro, né? Aqui hoje em dia, minha família está aqui nas primeiras cadeiras, senta aqui. Não, eu tinha que concorrer com os demais para poder falar com Jesus, né? E isso era o ministério dele, né? Era a missão dele aqui. Então, olha só, presta bem atenção nesse texto. Não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: a tua mãe e teus irmãos lá fora querem ver você. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Aí ele já não fala que são aqueles que fazem a vontade de Deus, também são aqueles que fazem a vontade de Deus, mas que ouvem as palavras de Jesus e praticam. Aí ele foi mais profundo para dizer: você e eu somos irmãos de Jesus. Nós somos chamados para isso. Pastor, mas não eram os discípulos? Não era aquele que estava ali com ele naquela época? Não, se você for ler capítulo de João, versículo 17, você vai ver algo que ele estende esse chamado não só para eles. Ele diz assim, no versículo 17, capítulo 17 em diante: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, os discípulos. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Aí no versículo 20 ele fala: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Então, a missão dos discípulos também foi para divulgar a palavra de Jesus para mim e para você, para que nós possamos também ser irmãos de Jesus, fazer parte da família dele. Vocês estão entendendo, amados? Como a palavra de Deus é clara, é evidente, só não entende quem não quer. Então, Jesus Cristo aqui, ele não veio para ser filho de Maria, ele veio para um propósito. Maria foi um canal, como eu sou um canal, como você pode ser um canal de Cristo, para me divulgar a palavra de Deus, para que formar mais irmãos. É importante, amados, a gente entender isso, porque os seus próprios irmãos, os parentes de Jesus, eu boto até uma reflexão, mesmo Maria, que sabia a origem divina de Jesus, ainda estava crescendo na compreensão de seu propósito eterno. Isso mostra que o chamado de Deus muitas vezes é incompreendido, até por quem mais nos ama. É difícil você entender o chamado de Jesus quando você vê que Jesus veio para morrer por mim, no meu lugar, no teu lugar, para que pudesse trazer a salvação ao mundo, né? Porque esse mundo jaz no maligno, como diz a palavra de Deus. Todos estão se pervertendo cada vez mais, porque não é conduzido pela palavra de Deus. Então é uma forma de a gente poder entender. Jesus foi claro, o verdadeiro vínculo é espiritual, não é apenas sangue. O vínculo que Jesus trouxe é espiritual. Então, para entender Jesus e conhecer Jesus, nós temos que buscá-lo em espírito e em verdade, adorar ele em espírito e verdade, para podermos entender o chamado da qual ele fez. E eu chamo a atenção de vocês por uma coisa importante, amados, né? Eu vejo também uma coisa importante no sentido de que, porque quando eu sou chamado, você é chamado, quando eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador, eu não sei o que eu estou fazendo. Quando eu aceitei Jesus, eu não tinha noção. É como Maria, ela não tinha noção do que estava sendo gerado através dela, o que era. Ela estava gerando um filho para ela, apesar de toda a divindade, tudo aquilo, o anjo apareceu e falar tantas coisas, tantas profecias ser falado sobre ele, sendo o Messias, ela não conseguia, ela tinha um filho, ela era mãe. Também quando eu sou chamado, quando você é chamado, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor, você não entende muitas vezes o propósito que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes nós estamos sofrendo,
Muitas vezes nós estamos... Quantas pessoas morreram por Cristo? Quantas deram vidas por Cristo? Estevão foi o que começou o ministério dele, daqui a pouco ele morreu. Mas tudo tem um propósito. Que o propósito maior de todos esses é a glória eterna estar com ele. E aqui, amados, ele pode te usar de várias formas para poder concluir o projeto dele que começou lá no nascimento através de Maria, que nem Maria entendeu. Os seus parentes julgavam ele como se ele fosse uma pessoa totalmente fora da curva. Não entendiam. Os parentes de João capítulo 7, os irmãos dele falaram assim: sai de Jerusalém, vai para outro lugar, sai de perto da gente, já está incomodando. Né? Pensava que ele estava surtado. Chegou um texto que fala que acho que ele não estava certo do juízo. Os parentes dele estiveram perto dele. Então, eu trago essa mensagem justamente para você saber quão grande é o seu chamado. Aquele que aceitou Jesus Cristo tem um chamado, tem um propósito na sua vida que você não sabe, mas que você deve bater na porta do trono e perguntar: se eu estou passando por luta, se eu estou passando por dificuldade, Deus não te desamparou. Você está falando: poxa, mas eu queria ter saúde para isso, para aquilo, para... Deus talvez tenha um propósito que você não sabe. Ele quer te curar, Ele quer te acompanhar, Ele quer fazer o melhor para a sua vida. Ele quer o melhor para a minha vida, mas o tempo todo eu fico, meu Pai, que Ele é o Pai dos Espíritos. Como eu falei no princípio, amados, muitas pessoas perderam seus filhos, né? E ficam procurando: puxa, queria encontrar meu pai. O pai que gerou aqui na terra, vai procurar. É certo, vai procurar o seu pai, sim. Às vezes a mãe, o pai abandonou e tal, e quer conhecer seu pai. Mas uma coisa eu te digo: aquele que soprou o espírito de vida em você, ele nunca te abandona. Porque esse espírito que você tem de vida é dele. Só ele pode tirar de você. Então você tem o direito de buscar esse Pai mais do que o Pai da terra. Que você foi gerado de novo pelo Espírito Santo para ser o verdadeiro Filho de Deus. Por maior luta que nós passamos, por maior fraqueza que nós temos, mas a excelência do poder vem de Deus. Somos vasos de barro, sim. Maria também era um vaso de barro. Ela não entendeu. Ela foi buscar Jesus, foi tirar Jesus no meio da multidão. Os seus parentes achavam que ele estava surtando, que ele estava totalmente perdido. Mas não, amados. Deus fala com você nesta noite para dizer que ele tem um propósito, sim. E busca isso. Bate na porta, porque você tem esse direito. Você é filho dele. E ele soprou a vida sobre você. E só ele pode tirar. E ele sabe de todas as coisas. Chora aos pés dele. Bate no trono. Talvez alguma coisa que você não esteja ouvindo, mas ele ele está te ouvindo. E ele vai te consolar e vai te fortalecer. Amém? Maria talvez tenha sido consolada só depois da morte dele, quando viu o seu filho partir. Mas mesmo assim, o amor de mãe foi muito forte quando ele esteve na cruz. Então é algo que a gente tem que tomar conhecimento, porque Deus quer fazer algo de novo na nossa vida sempre. Sempre Ele vai fazer alguma coisa de novo na sua vida. Amém? Coloque sua vida diante de Deus. Deus está aqui nesse lugar, Deus está aí na sua casa. Esse Deus, Ele não te abandonou, Ele quer falar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um dos teus filhos que ouviu essa palavra. E que não fique só nessa palavra, mas que fique, Pai, a praticar essa palavra, a ouvir essa palavra e buscar nele, Senhor Deus. Ó Deus, toma a cada vida nas tuas mãos. Porque às vezes, ó Pai, quando a gente entrega o corpo e alma para a obra de Deus, as coisas, elas parecem que tem alguma coisa de errado. Às vezes somos diferenciados, somos considerados às vezes, como diz Romanos capítulo 8, 36, como ovelhas para o matadouro. Mas isso quer dizer que você foi escolhido por Deus. Você foi separado para Deus.
Eu gosto de também ler Marcos 3, 7 e 20. Acho que eu vou ler para você aqui, Marcos capítulo 3, versículo 7 a 20, que diz o seguinte para você finalizar esse pensamento aqui. Marcos capítulo 3, versículo de 7 a 20. Jesus retirou-se com seus discípulos, a multidão o seguia, e eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, Jerusalém, Idumeia, de outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre, por causa da multidão, que tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que vinham alguma enfermidade, todos os que tinham alguma enfermidade, se esforçavam para chegar perto a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante deles e gritavam: "Você é o Filho de Deus", mas Jesus lhe advertia severamente que não se expusesse à publicidade. Depois Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para enviar e pregar. Olha todo esse contexto, amados, que vê que Jesus foi chamado para um propósito específico, para que você possa ser alcançado, para que você possa ser curado, tratado, mas que principalmente você ouça que ele te chamou para pregar, para enviar, para ser um testemunho. Designou, aí botou os 12 discípulos, e muitos, não entendiam isso. Então Jesus foi para casa e outra vez ajuntou uma multidão de tal modo que não podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: Jesus está fora de si. Os parentes de Jesus, quando observaram toda essa multidão, pessoas que buscavam ele, os parentes de Jesus, está aqui, no versículo 20, os parentes de Jesus ouviram e disseram: ele está fora de si. Ou seja, surtou. Só para finalizar, que para entender o propósito de Deus, tem que nascer de novo da água e do Espírito, entregar a sua vida. E se você é filho, ele nunca vai te abandonar. Ele está aí contigo. E é por isso que eu oro e clamo a Deus pela sua vida, para que você nunca se esqueça disso. Você tem algo que é dele. Você é propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Que Deus possa te abençoar e te fortalecer. Que você cada vez mais entregue a sua vida ao Cristo vivo. Porque a glória que está por vir é muito maior do que a glória que estamos vendo aqui. Deus tem algo sobrenatural, muito maior do que aquilo que você vive aqui. Mas que nós devemos aguardar e fazer a vontade dele. Ir e pregar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. E estamos lá, domingo de manhã, domingo à noite, Igreja Metodista em Itaipuaçu.